Olha, parece que o ritmo do trabalho simplesmente disparou, né? Globalização, tecnologia chegando com tudo, reestruturação o tempo todo. É uma correria, né? Exato. Uma sensação de aceleração que, nossa, muita gente sente na pele. E a fonte que a gente está olhando hoje vai bem nesse ponto. É um estudo Pressão Laboral e Sofrimento Psíquico, um estudo integral. Interessante o título. Sim, ele investiga bem a fundo esse fenômeno, que está crescendo no Brasil, a pressão no trabalho e o impacto, assim, pesado na saúde mental. Nossa missão aqui é tentar entender a dimensão disso, sabe? E o que significa na prática. Exatamente. E o que chama atenção, né, é que essa pressão, ela meio que deixou de ser algo pontual. Um pico de estresse aqui, ali. Virou regra. Quase isso. O estudo sugere que se tornou quase intrínseca ao trabalho moderno. Muitas vezes está ligada a condições mais precárias, sabe? Menos segurança, instabilidade. Entendo. Isso cria um caldo bem preocupante para o bem-estar psicológico. A gente não está falando mais de exceção, mas de regra em muitos lugares. E o estudo usa até um termo pesado: epidemia silenciosa. Nossa, pois é. E quando a gente olha os números, dá para entender o porquê. Os transtornos mentais relacionados ao trabalho, os TMRTs, Sim. já são a terceira maior causa de afastamento pelo INSS no Brasil. Terceira maior. Caramba, é muito alto. E o mais chocante é a velocidade com que isso cresce. Um aumento de quase 47% nesses afastamentos, isso só entre 2014 e 2024. É um salto enorme. O estudo explica por que esse aumento tão rápido. Olha, o estudo foca mais na análise do fenômeno como um todo, mas ele conecta, sim, esse aumento a fatores que a gente vê no dia a dia: intensificação do trabalho, metas cada vez mais agressivas, a pressão por resultado, né? Isso. A própria instabilidade econômica, que gera mais insegurança, claro. E a digitalização, que muitas vezes acaba borrando a linha entre vida pessoal e profissional. Verdade. O celular não para. Exato. É um conjunto de coisas pressionando o trabalhador. E para entender a gravidade disso, o estudo traz uma perspectiva importante: a biopsicossocial. Biopsicossocial. Sou um pouco complexo. Me explica melhor, parece chave mesmo. É fundamental, sim. Pense assim, a saúde mental no trabalho não é só uma questão individual, sabe? De ser forte ou fraco. Assim? Tira aquele peso. Exato. É resultado de uma dança complexa entre três coisas: o biológico, nossa predisposição, saúde física; o psicológico, como a gente lida com o estresse, nossos recursos internos; e, o mais importante aqui, o social. O ambiente, né? Isso, a cultura da empresa, a carga de trabalho, o apoio dos colegas, dos líderes, até as condições econômicas do país, as políticas públicas. É como cuidar de uma planta, né? Não adianta a semente ser boa se o solo, a água, o sol, o ambiente social e da organização não ajudam. Faz todo sentido. Tira aquela ideia de ser só culpa do indivíduo. E falando em impacto, o estudo detalha bem como essa tal epidemia silenciosa se espalha, né? Exatamente. O impacto é em várias camadas. Primeiro, claro, no indivíduo. Saúde física, mental, carreira, relações pessoais, tudo pode ser afetado. Com certeza. Depois, nas empresas, a produtividade cai, o clima fica pesado, a rotatividade aumenta. E surgem custos bem concretos, diretos e indiretos. E por fim, no governo e na sociedade como um todo. Sobrecarga no SUS, no INSS, além dos custos sociais e econômicos que, de certa forma, todos nós pagamos. você falou em custos diretos e indiretos para as empresas. Os indiretos, às vezes, são mais difíceis de ver, né? Quais seriam? Sim, e muitas vezes são os maiores. Os diretos são mais óbvios: afastamento, tratamento médico. Os indiretos incluem, por exemplo, o presentismo. Presentismo. A pessoa está lá no trabalho, de corpo presente, mas rendendo muito abaixo do normal por causa do sofrimento mental. Ah, entendi. A cabeça não tá lá. Exato. E tem mais: perda de talentos, gente boa que vai embora, o impacto na imagem da empresa, erros, acidentes, dificuldade de inovar. É como um vazamento silencioso nos resultados, sabe? Nossa. E quando a gente junta tudo isso,
qual o tamanho dessa conta para o Brasil? Aí o número assusta mesmo. O estudo estima um custo anual, prepare-se, superior a 70 bilhões de reais 70 bilhões por ano, por ano. por causa do sofrimento psíquico ligado ao trabalho. Para ter uma ideia, isso é quase 4% do nosso PIB. 4% do PIB. É muito dinheiro. Mais que o orçamento de muito ministério. Exato. Um dinheiro que podia estar indo para inovação, educação, infraestrutura, é um dreno enorme. 70 bilhões! Caramba! Isso me leva a um ponto central do estudo que você já mencionou: a prevenção. Isso. Uma das hipóteses fortes do estudo é justamente essa. Os custos de lidar com as consequências, com o problema já instalado, são muito, muito maiores do que o investimento para prevenir. Ou seja, prevenir sai mais barato, muito mais barato. Ignorar a saúde mental no trabalho não é só ruim para as pessoas, é economicamente irracional para as empresas e para o país. E outro ponto-chave: as soluções mais eficazes não são isoladas, são abordagens integradas. Que olham o todo, né? Exato. Que consideram o indivíduo, a organização e também o contexto social, político. Não adianta só dar palestra de mindfulness se a carga de trabalho continua desumana, entende? Entendo perfeitamente. Então, para a gente resumir nossa conversa aqui, fica bem claro, né? O sofrimento mental por causa do trabalho no Brasil não é um problema isolado, de um ou outro. É um desafio sistêmico. Sistêmico. Com um custo altíssimo e que está crescendo. Afeta o bem-estar das pessoas, a saúde financeira das empresas e a economia do país como um todo. Perfeito. E isso deixa a gente com uma reflexão final que o próprio estudo inspira, eu acho. A gente vê que se fala mais sobre o tema, né? Burnout, por exemplo, já não é um tabu tão grande. Sim, houve um avanço na conscientização. Sem dúvida. Mas qual é o verdadeiro desafio? O que impede a gente de transformar essa consciência em ações preventivas de verdade, em políticas públicas que funcionem, que criem ambientes de trabalho mais saudáveis, mais sustentáveis, em larga escala? A distância entre saber e fazer. Exatamente. Fica essa questão, sabe, sobre essa distância que às vezes parece enorme entre o que a gente já sabe sobre o problema e o que a gente, como coletivo, faz para mudar essa realidade.